Olá, bem-vindo a mais um bate-papo do Arte de se Comunicar. Hoje estou com o Pedro Elou, um grande amigo, um grande profissional do qual realmente, se eu estou aqui falando com você hoje, é por causa dele, um dos grandes motivos. Ele é sócio do Verbalize, é uma academia de oratória, que eu falo que a oratória é só um fim. Claro que ele vai falar muito melhor, mas eu falo que a oratória é só um fim, porque tem muita coisa envolvida, principalmente inteligência emocional, no meu ponto de vista. E hoje eu convidei o Pedro para a gente estar falando sobre confiança. De onde veio essa confiança, como a gente ter confiança para se expressar em qualquer situação. Com vocês, Pedro! Obrigado, Rebequinha. Prazer estar com você aqui. Mais uma vez. Sou seu fã, você sabe. Obrigado, João, por estar com a gente. Obrigado a você por estar aqui no canal Arte de Comunicar. Aproveita e já segue aí o canal, curte o vídeo, se fizer sentido para você, é claro. E o nosso objetivo, né, Rebequinha, é dizer como ter confiança para se expressar em qualquer situação. Talvez você fale, ah tá, porque eu não sou palestrante, ah tá, porque eu não falo em público. Então é realmente para todos vocês, para você falar com seu pai, com a sua mãe, para você fazer reuniões, para você falar com seu chefe. Muitas pessoas têm mais medo dessas situações do que do público em si. Sim. E faz sentido, né? Porque confiança é para você realmente ser quem você é. Exatamente. E aí o público é só um pontinho, né? É verdade. E de onde veio essa confiança toda? Rebequinha, ela demorou a vir, viu? Ela demorou a vir muito porque, como ela falou, eu tive muita dificuldade para me expressar por uma gagueira que eu adquiri com 4 anos de idade. Um longo trecho de superação desde os 4 anos, quando eu entrei lá no mercado do meu pai, estava falido, eu me traumatizei com aquela situação e passei a falar de uma forma diferente. Uau. E eu passei por muita dificuldade a cada ano, porque eu tive a minha primeira fono, e foi aquela dificuldade, tive a segunda, terceira, quarta, bati 10 anos de idade, e eu via que o negócio não ia, eu acordava com aquele sentimento de dificuldade, nossa, vou ter que ir para aula mais um dia, vou ter que fazer perguntas mais um dia, vou ter que conversar com meus amigos mais um dia, não quero falar. Ao ponto de não querer nem conversar com os amigos. Não querer sair de casa. De não querer mostrar quem eu era, de não me aceitar. O grande problema da confiança está aí, é não se aceitar. A causa mais profunda é essa. Acabou que com 18 anos eu já tinha lido vários livros, todos eles tinham falado que a gagueira não tem cura e a minha confiança só ia abaixando. A gente vai aceitando o diagnóstico, né? E aquele paradigma, aquela crença limitante foi se fortalecendo em mim. Eu não tenho capacidade, não sou capaz de falar, eu não sou fluente, eu sou gago, eu vou ser gago sempre, não vou ser capaz pra que eu vou falar, ninguém vai me entender. Ninguém vai me entender. Até que eu fiz um curso de oratória que mudou minha vida, eu enfrentei o medo, realmente decidi enfrentar o meu medo de me expressar, de ver as pessoas me julgando, de ver as pessoas vendo que eu estava gaguejando. E ele foi uma ruptura que aquele momento da sua vida que ou você vai para o inferno, você vai para o céu, você explode e conseguir com muita persistência ver uma luz no fim do túnel, porque eu já estava entrando num estado depressivo, vamos dizer assim. Eu não sabia se era depressão que eu tinha, não sabia o que era, mas uma autoestima, uma dificuldade muito grande. E estamos aqui hoje, já ajudei várias pessoas, a Rebeca foi uma dessas pessoas ajudadas. Gente, case de sucesso. Para quem não sabe, falando um pouquinho, eu não falava nada em público, eu tinha sintomas terríveis, eu vomitava, eu tinha sensação de desmaio, enxaqueca, não tinha a menor chance. Fazer vídeo ainda é um desafio pra mim. Eu até falo, gente, tem que ter o Verbalize vídeos. Mas agora, se tratando da confiança, da questão do medo, trazer um pouco pra essa emoção, pra razão, eu consigo me expor aqui. Só que de fato, em público, eu não falava de jeito nenhum. E depois que eu tive acesso a isso, a essa confiança, a todo esse trabalho do Pedro, até os meus atendimentos ali, entre 1 para 1, mudou completamente. Hoje eu me exponho total. Tá aqui a minha exposição. Ela tá improvisando aqui, a gente tá improvisando. Improviso, gente, nada programado. E a gente combinou, não, vamos fazer improvisado, vamos deixar fluir pra naturalidade vir. E a Rebeca só tá fazendo isso porque ela tá muito confiante, essa pessoa, ela tinha dificuldade, gente, de chegar atrasada na sala de aula, eu sempre falo isso.
Mas às vezes ela chegava às 7h30, a aula começava às 7h15, ela não ia pra aula. Só pra não passar, gente, na frente de todo mundo, pra quando abrir a porta todo mundo me olhar, era nesse nível. E você tocou num ponto da confiança até legal, ao meu ver. Por quê? A gente acha muito que você ser confiante, você ser cheio de si. E aí as pessoas trazem muito pra prepotência. Quando na verdade a confiança não é assim, ai, dane-se os outros, não vou me importar pro que falam, não vou me importar pro que pensam. E aí traz até um ar de prepotência, um ar de arrogância. E na verdade essa confiança, e eu vejo isso pela minha experiência de vida, é você fazer, é você agir, é você não gaguejar, é você se gaguejar voltar, eu mesmo com pânico de estar ali na frente, ou não, peraí, vamos lá, porque eu sou confiante. Então, por que você acha tão importante essa confiança? Só linkando um pouquinho com essa questão da prepotência, qual que é o nível de importância que você coloca para essa confiança? Por que ter confiança, ao seu ver? De uma forma neurocientífica, a gente faz vários cursos de neurociência, para eu com a Rebeca, mas a confiança é o seguinte, ela é um sentimento. Para começar, é um sentimento. Confiança é um sentimento. É um sentimento. O que é confiança? É um sentimento. E o que é um sentimento? O sentimento é a energia que circula no seu corpo. Sim. Sempre. Sim. Gosto dessa definição do Pedro Calabres, um neurocientista incrível. Essa energia que circula no seu corpo, ela vai para os seus músculos. Sim. Ela vai para a sua articulação, ela vai para tudo. Quando você está falando, se você tem uma energia de medo nos músculos e no cérebro, você nem vai, esse medo, por exemplo, trazendo para esse medo, essa desconfiança, esse sentimento vai fazer você criar imagens de que o resultado daquilo que você está fazendo não será bom, que você deve fugir daquilo, que você deve parar de falar, que as pessoas vão te julgar, que elas vão te vaiar. Se é um sentimento de confiança, a confiança vai fazer você criar imagens que são pensamentos, então o pensamento gera o sentimento, mas o sentimento gera o pensamento. Criar imagens de que tá tudo bem se você errar, de que você tem convicção de que aquilo é só mais um momento, em que se der certo, bom, se não der certo, você aprendeu. Mas que principalmente você pode ser você. Acho que a confiança aceitação e confiança e autoestima são, acredito eu, 3 sentimentos que são quase que sinônimos. É a autoaceitação, é a autoconfiança, que é a autoestima. Porque o meu principal medo era não querer que ninguém soubesse que eu era gago. Então eu não me aceitava, porque se eu não quero que você saiba que eu sou gago, eu não quero que você saiba quem eu sou de fato. Então eu não aceito quem eu sou. Sim. No meu caso, a falta de aceitação era justamente, não tenho nada para acrescentar. Então eu não me aceitava. Pra que eu vou falar? Eu não tenho nada para acrescentar. Vou ficar aqui quietinha na minha mesmo, porque nada que eu falo é importante. Pode ter vindo de um trauma, a gente nunca nem descobriu o motivo, mas tá tudo bem, porque agora eu já falo em público e tá tudo bem. Agora, eu tinha muito isso, não tenho nada pra falar, não tenho nada. Tanto é que as pessoas falavam, você se expressa tanto já no Instagram, por que que... Aí eu ficava, não, já tá ali, já tá bom, aquelas pessoas, pra que eu preciso impactar mais pessoas? Eu não acreditava em mim, de fato, é a falta de aceitação, até a crença de merecimento, assim, eu não mereço ajudar as pessoas, eu não mereço ser boa, eu não mereço compartilhar. Eu tinha essa sensação do merecimento, sabe? Merecimento e conhecimento. Eram 2 crenças que me limitavam muito a ter confiança. Que eu não aceitava. Eu não aceitava que eu, de fato, eu sabia muita coisa, eu sei muita coisa, eu estudo, eu me esforço, eu aprendo, eu sou interessada. E a crença de merecimento, porque eu sempre me coloquei numa situação, aquela pessoa, mas por que eu sim e ela não? Por que eu tenho o que eu tenho, não de material, de conhecimento? Por que eu tenho esse conhecimento e ela não? Eu não aceitava, eu tinha uma crença de merecimento, não me aceitava, eu não aceitava nem as coisas boas que eu era e que eu tinha, porque o outro não tinha, então isso ia reduzindo muito minha confiança. E aí, obviamente, o medo tomava conta e eu ficava, pra quê? Pra quê? O que eu vou falar? O que eu vou acrescentar? Então eu acho que está muito associado realmente essa... Como eu falei antes, não é sobre um dane-se as pessoas ao nível de elas não são importantes, mas a opinião delas passa a não mover mais a sua vida.
Então hoje eu continuo me preocupando com a opinião dos outros. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu trabalho com casais, com comunicação com casais dentro do consultório. Então eu trabalho com casais. Lá dentro dessa atmosfera tem traição, tem falta de autoestima, tem muita coisa. Eu sou a figura que está ajudando aquelas pessoas a se comunicarem de uma forma mais assertiva. Então logo eu passei pelo meu posicionamento, eu passei a me preocupar com a forma que eu ando, a forma que eu me visto, a forma que eu me relaciono, principalmente com homens. Por quê? Porque do outro lado tem um homem que está com problema com a mulher e às vezes até por traição. Então eu passei a ter certos cuidados com as minhas atitudes em relação ao outro, não porque a minha vida se molda com o que a outra pessoa pensa, mas a um nível de empatia. Então, não sei se ficou claro, o que eu quis trazer aqui? Que essa preocupação com o outro é a nível de cuidado, a gente vai ter cuidado com o outro, a gente vai ter cuidado com a atmosfera, a gente vai ter cuidado com o próximo, mas não deixar que isso vá regir, não sei nem a palavra, regir, controlar a sua vida. Então, antes a opinião dos outros controlava a minha vida. Então, antes eu pensava, lembra, eu não usava salto alto em festa, eu não entrava numa sala de aula se eu estivesse atrasada. Então, eu deixava que os outros me controlassem. Então, essa confiança, ela me trouxe uma liberdade. Eu acho que você ter confiança é você se tornar uma pessoa livre para falar o que você acredita, o que você pensa, agir, andar, se vestir da forma que você acredita. E aí passa a não ser esse, os outros, eu faço o que eu quiser mesmo. Não, porque aí tem essa empatia, que é o exemplo que eu trouxe, por exemplo, do meu comportamento hoje, sendo uma pessoa que trabalha com casais. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer nessa questão da confiança, mas eu acho que é uma linha muito tênue, que ela traz uma liberdade, só que eu acredito que a gente tem que ter uma liberdade com consciência. Sim, com certeza. Faz sentido isso pra você? Total. Então, falando desse porquê, o porquê ter confiança, então. Porque sem a confiança, muitos dos seus projetos, dos seus objetivos de vida não darão tão certo como poderiam dar se você tivesse com confiança. Sim. Muitos desses projetos, exemplos, você fazer uma venda, você fazer uma live. Sim. Imagina fazer sem confiança. Se a gente estivesse fazendo isso aqui agora, sem confiança, ia estar uma bosta. Não estaria acontecendo, porque o horário não é propício, não tem pessoas suficientes, porque hoje quem tem confiança, se tem uma pessoa, ela já é importante. Isso, né? Se você não tem confiança, você fica preocupado com o número, você fica preocupado com o impacto. Isso é muito forte, né? E até nos erros, se a gente não tem confiança, a gente está focado em perfeição. Então, peraí, como é que eles vão ver os bastidores? Como é que eles vão ver eu errando? Eu vejo até pela minha história, quando eu não tinha confiança era assim. Então você trouxe uma... interessante sua visão. Tem muitos exemplos, né? Quando a gente começa a ver, por exemplo, a gente está aqui no escritório e a Gabi está fazendo uma arte por um adesivo do pote do Verbalize Kids. O estado emocional dela, enquanto ela está mexendo lá no Photoshop, colocando a fonte, botando negrito, botando a cor, ela pode estar confiante ou ela pode estar não confiante. Sim. Estar confiante significa ela pensar que algumas pessoas de fato não vão gostar tanto, mas outras vão gostar daquela arte. Segundo, ela pode errar, ela não precisa fazer a arte perfeita, ela pode fazer uma arte que tem alguns pontos de melhoria. Terceiro, ela sabe que ela tem sim uma habilidade para fazer aquela arte. Ela sabe que ela pode, que ela é boa naquilo. Ela não é perfeita, mas ela é boa. Tem alguém que é melhor que ela e tem alguém que é pior que ela e pronto, tá tudo bem. Então, sim, tem 1 milhão de várias evidências. Flamengo, né? O Flamengo, não, é sério, mas o Flamengo, ele tem, acho que 7 jogos que ele está invicto, 8, não sei. O fato dele saber que ele está invicto, esse pensamento de eu estou invicto em 8 jogos, a chance de eu ser invicto de novo é muito pequena. Eu vou fazer gol. Aumenta o quanto cada jogador corre, aumenta a rapidez de cada jogador de fazer os dribles. Ele faz o drible mais rápido porque ele não fica naquela, será que eu vou dar conta de fazer o drible? Não, eu vou fazer, ele vai lá e faz. Então,
Ele tá, confiança em qualquer situação. ele tá totalmente ligado com o estado de flow. Sim. Sim? Sim. Eu jogo futebol. Eu nunca fui campeão, sabia? Mas eu já cheguei em segundo e terceiro várias vezes. E a Rebeca, inclusive, eu agradeço ela porque ela foi uma das pessoas que me ajudou a refletir de que eu não precisava deixar aquele ego me controlar, e eu gastava muita energia treinando, e às vezes você tem que de fato falar, não, isso aqui pra mim não tá valendo a pena, eu fiz e hoje eu tenho rendimento melhor em outras partes da vida. Mas eu sei o que eu vou ainda ser, porque eu preciso melhorar a minha inteligência emocional para ganhar o campeonato de futebol, eu não preciso treinar mais o pé e o ombro. Então, como é que é essa confiança durante o jogo? Eu errava uma bola. Quando eu ia receber a próxima, minha desconfiança, meu medo, mandava mensagens para o meu córtex pré-frontal e eu pensava, acho que eu vou errar de novo, estou inseguro. Se eu errei aquela, eu vou errar de novo. São as famosas vozes internas. A confiança são vozes internas que te ajudam, a desconfiança são vozes internas que te atrapalham. Então, assim, é um negócio muito doido, é muito legal. Me lembrou até um exemplo na própria academia, quando eu fui dar uma aula na academia de oratória, de que por mais que você se torne uma pessoa convicta e confiante, vão ter situações. Eu acredito que a confiança é justamente o a gente fazer. A confiança vai e faz, o agir. Então, por exemplo, eu fui dar uma aula de relacionamentos no Verbalize, sobre relacionamentos. Aí eu fiquei pensando, vem a desconfiança, vem o medo, que a minha falta de confiança é o quê? Não tenho a acrescentar. Eu não gosto de me indispor com as pessoas. Eu não gosto que as pessoas se sintam, não é atingidas por mim, pelo que eu falo. Então eu sempre tô sempre muito preocupada em cuidar do que eu falo. Aí eu fui dar uma aula de relacionamento. Para falar sobre relacionamento, eu vim e trouxe uma parte para falar de como funciona o corpo, o cérebro de um homem e como funciona o corpo e o cérebro de uma mulher. Aí eu fiquei, não, mas peraí, e se tiver homossexuais? Não, mas e se tiver pessoas que não são casadas? Não, mas e se tiver pessoas separadas? Cara, veio uma onda muito grande de medo, e o medo é a falta de confiança. Aí eu falei, Rebeca, lembra que você sabe o que você está falando. E você sabe do que você está falando baseado no que você acredita. E o que você acredita não está desonrando outras pessoas. Você está falando de um ponto. A pessoa, o outro, não deixa de ser ele pelo que você está falando. E você está falando para casais e as pessoas estão cientes disso. Quem não é um casal naquele momento vai levar para a vida dela naquele momento. E fui lá e fiz. E fui lá e falei. Então, a confiança é isso. Eu não fui cheia de mim, eu sou boa, eu trabalho com casais, então eu sei o que eu estou falando, e só serve se for casais, e só serve se for homem, se for mulher. Não, de forma alguma. Eu coloquei na minha cabeça que eu sei o que eu estou falando, eu estou falando com amor, e eu estou falando para quem está ali para ouvir. E aí vem novamente aquela onda de confiança. É muito incrível, realmente em qualquer situação. Na hora que você foi falando, eu lembrei dessa aula. Porque, só lembrando, resgatando, o tema é confiança em qualquer situação. E que como muitas vezes a nossa confiança, ela começa a ser abalada por causa dos outros. E a confiança, a falta de confiança vem muito do que a gente deixa o outro nos controlar. Isso. Então só pra gente fazer uma costura, pra voltar, pra gente não perder a linha de raciocínio. É isso mesmo. Pode falar. Nossa, isso que você falou também me fez lembrar de algo muito importante. O nosso dia a dia, ele é um conjunto de ligações da Rebeca com outras pessoas, no dia dela, do Pedro com outras pessoas, do João com outras pessoas. Então vem Pedro, conecta com alguém, conversa, vai embora. Marcelo, reunião. Pô. Pedro agora com a Rebeca, Pedro antes com o João. E tem várias ligações de você com várias pessoas, sim, você na aula com o público. Sim. E como você atribui significado para esse contato, o que você pensa durante, se você se compara, se você acha que aquela pessoa está te julgando ou não, vai minando a sua confiança ou aumentando a sua confiança. Sim. E muitas conexões dessas são tão fortes que te deixam lá no chão. Algumas dessas conexões são você com você mesmo. Algumas, várias. Várias, acho que a maior parte do tempo você está sozinho. Como você lida consigo mesmo, né? Tem aquele negócio de, hoje vai dar uma aula de relacionamento interpessoal. Como é o seu relacionamento interpessoal consigo mesmo?
Esse é um grande minador, né? relacionamento intrapessoal. Esse é um grande arrebatedor de confiança ou um grande construtor de confiança. Se você fala, eu sou foda, ele constrói. Se você fala, eu sou incapaz, ele destrói. É simples, mas é profundo, é muito duro. E é simples e profundo assim mesmo. E a ideia é que a gente vai acreditando, né? É muito... E o nosso corpo, aí eu acredito muito que o corpo... A gente tem que fazer... Essa confiança, que eu ia até entrar numa próxima pergunta, é como ter confiança. Então eu já vou perguntar e já vou responder um fator que pra mim mudou completamente. Então, como a gente ter confiança. Como ter confiança, exatamente. Falando um pouco de mim, ao meu ver e na minha experiência, começou pela linguagem corporal. O corpo fala. O corpo fala. Então eu comecei a perceber como o meu corpo ficava com falta de confiança. Então como que era? Eu vivia de braço cruzado. Aqui mesmo, às vezes eu tava assim, eu peguei e fiz assim, eu falei, tô confiante, não tô insegura, por que eu tô assim? A minha forma de andar, sempre muito olhando pro lado, sempre me sentindo muito vulnerável. Eu não deixar de usar certas coisas que eu gostava, sei lá, um sapato chamativo porque eu não queria que as pessoas me olhassem, então o meu ombro caído. Eu lembro na academia, isso era muito forte. O meu dia, toda terça-feira eu fazia aula na academia de oratória, e o meu dia já era, gente, o meu corpo, assim, eu não sentia fome, eu passava mal, eu tinha dor de cabeça. Eu chegava na academia, juro, desse jeito, assim, eu sentava, assim, ficava assim, você lembra disso? Eu ficava assim na academia, com a perna cruzada, desse jeito, os meninos dando aula e eu aqui, toda cruzada, toda fechada. E aí o que acontecia? Quando o Pedro falava, como é que é? Dinâmica final, gente, o meu corpo na hora, assim, fechava, eu me bloqueava completamente, eu sentia os meus músculos tensos, ou seja, zero confiança. Quando eu decidi ser convicta, quando eu decidi eu tenho algo para acrescentar, quando eu decidi eu vou falar, eu vou começar sem falar bem, eu vou começar gaguejando, eu vou começar, porque lembra que eu sempre que eu começava a falar fazia lembra que sempre fazia isso? Eu sempre me dava uma trava aqui. Então eu vou mesmo com esses sintomas. E aí eu comecei a mudar a minha postura desde de manhã, já ao acordar. Então eu comecei a fazer exercícios que me abriam mesmo. Eu comecei a ir para a academia fiamente na terça-feira eu não faltava para aumentar essa questão hormonal. Eu comecei a me sentar de forma diferente no consultório e eu decidi que quando eu chegasse na academia, a minha postura na cadeira ia ser diferente. Então toda vez que eu me fechava, aí eu, peraí, aí eu sentava assim, ainda colocava, eu sentava ali na frente, você não ia observar, mas eu comentei isso com você, e ficava. E aí o dia que eu decidi falar em público mesmo, ir lá na frente, foi a primeira vez, eu falei, quando o Pedro começar a falar, eu vou me levantar e vou fazer postura de vencer mesmo, vamos lá. Mesmo meu corpo não querendo, gente, o corpo não quer. O seu corpo, ele fala muito, ele tá querendo te proteger. Então eu aqui lutando, eu vou falar, eu não vou, e fui, e assim foi. Então eu comecei pelo meu corpo, eu acredito muito no poder do corpo, da linguagem corporal, acredito que você também vai falar isso melhor, mas a linguagem corporal é um dos comos. E eu precisei treinar a minha linguagem corporal. Com certeza. E não deixar ela se envolver com o sentimento que eu tava no momento. Você falou tudo. O pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma forma. Sim. Gera uma linguagem corporal. E vem sempre o sentido inverso. A linguagem corporal gera um pensamento e um sentimento. Sim. Então, uma pose de confiante vai gerar essa confiança. Perfeito. Então, primeira dica, galera. Tenha uma linguagem corporal de confiança, mesmo que você internamente esteja se sentindo peito estufado, ombro pra trás, cabeça erguida, mas não é pose de metido não, né? Eu até brinco às vezes com alguns pacientes, eu falo, faz até um pouco de pose de metido pra ficar bem forçado, até aquilo ficar normal. Daqui a pouco fica natural. Outra dica de como? Uma dica de confiança para os relacionamentos interpessoais, que acredito eu nos meus relacionamentos com minhas ex-namoradas, minha namorada, às vezes tem situações que você fica sem confiança. Sim. Antes de uma DR, por exemplo, antes de um momento tenso. Você tem medo de falar algumas verdades
E, às vezes, e com a essa comunicação verdade assertiva você pode falar essa verdade de uma forma mais assertiva, não violenta, Isso. entendendo. Isso é um dos objetivos, porque você ter confiança não faz você ser o melhor e poder falar o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Então, a confiança, linkando com a comunicação não assertiva, por exemplo, é justamente, ok, eu tenho uma verdade para falar. Como que eu vou falar? E aí, peraí, como que essa pessoa reage? Qual que é o comportamento dela? Pô, o Pedro, ele é dominante. Então, se eu chegar muito mansa, ele vai me dar um tapa. Ele vai falar, minha filha, sai daqui. Ele é analítico. Então, tô falando disso porque a gente já falou nos vídeos sobre comportamento, no curso sobre comportamento. Então, se o Pedro é analítico, como que eu vou falar pra ele essa verdade? A linguagem de amor dele é toque físico. Eu tô preenchendo ele de amor pra eu conseguir alcançá-lo com essa verdade? Então, a confiança também tem muito isso. A confiança não é você fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que você quer. A confiança é, cara, eu sou confiante o suficiente pra saber o que eu quero e como falar com aquela pessoa o que eu quero. Exato. Muitas vezes você vai se sentir confiante para falar com aquela pessoa, mas você não sabe o que falar de uma forma clara, que pense nesse público-alvo, que leve em conta quem é essa pessoa, qual o perfil dela. Então a confiança por si só também não vai resolver. Sim. Às vezes a confiança só para um relacionamento interpessoal vai te fazer chegar lá bem, mas você pode arruinar tudo. Falando palavras que sejam violentas e assim vai. E aí tem a comunicação não violenta e várias as técnicas que a Rebeca ensina aí para vocês. Agora, quais outras dicas de confiança a gente poderia dar? A gente pode, assim, tem várias dicas de confiança para fazer vendas, para fazer um pitch, um discurso. Eu penso muito em dicas práticas, né? Então, como igual eu falei, a linguagem corporal, a comunicação que você tem interna. Sim. Então, por exemplo, voltando para minha experiência do público, antes eu gostava de me explicar para as pessoas que eu não falava em público. Ou então se alguém viesse me elogiar, nossa, você fala tão bem, eu falo, gente, mas nem falo, eu gaguejo, fico respirando, fico passando mal. Então eu decidi que a minha comunicação interna ia mudar. E aí, naturalmente, a externa. Então eu já acordava, eu tinha um anel tipo esse aqui, e eu coloquei ele num dedo desconfortável. Foi uma aliança. Foi a aliança. A aliança eu coloquei aqui, no outro dedo. Fica muito desconfortável. Então ao longo do meu dia, toda vez que eu sentia aquele anel no dedo, a aliança no dedo desconfortável, eu falo bem em público. Eu falo bem em público. Então eu acordava, bom dia, eu falo bem em público. Se alguém chegasse e falasse, nossa, você me mandou muito bem nesse post, você falou muito bem, obrigada, eu falo bem em público. Então eu comecei a comunicar. Eu acho que o seu corpo começa a comunicar. Exatamente, e você acreditar no que você é. Então eu comecei a escrever, eu lembro que você foi até inspirado por você numa dos coaches que a gente fez, a escrever tudo que eu achava sobre mim. Lembra que você escreva, não sei se eu escrevo uma carta sobre você, ou o que você acha sobre você. E é difícil a gente falar da gente. É muito fácil de falar do outro. Quando você vai começar a falar, você é determinada, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí eu falo bem em público, eu me comunico bem, eu tenho a acrescentar na vida das pessoas. Eu não acreditava naquela realidade. Eu sabia, mas eu não acreditava. E eu não queria acreditar naquilo. Só que eu passei a falar, vai ser essa a comunicação. Então eu acredito que a confiança vem muito dessa comunicação. O que eu estou falando? Eu falo bem em público, eu sou boa nisso, eu tenho a acrescentar, eu gosto de... Quantas vezes eu falei que eu não fazia improviso? Quantas vezes? Não gosto de improviso. Detesto improviso. Não gosto de ser pego de surpresa. E tô aqui, no improviso. Então eu comecei a comunicar, sou boa em improviso, eu mando bem, eu penso, e tá tudo bem. Pedro, fulano, não vou saber te responder agora. Vou dar uma pensada, porque eu nem consigo entender direito sua pergunta. Então acho que se colocar numa posição também de vulnerabilidade, de entender que você não tem que saber tudo, que você não precisa responder, que você pode não concordar com o que a pessoa está falando, e isso você não precisa ser agressivo, só falar, entendo seu ponto de vista. É isso. Então como, né? Então, pessoal, resumir o como. Para fechar esse como, o próprio Will Smith ele diz isso, né? Uma filosofia de vida dele é enfrentar os medos todos os dias. Eu, nesses 20 anos curando essa gagueira, foi assim, minha vida é assim, eu me coloco à prova de mim mesmo, acredito eu que esse mindset de se colocar à prova vai manter a sua confiança alta sempre. Dei palestra lá no Nova Summit agora e eu fiquei mais nervoso, mas eu sabia que o meu mindset de enfrentar os medos
ia me manter ali. Foi mais uma situação, fiquei nervoso, passei, foi tudo bem, falei e tá tudo certo. Então se coloque à prova de si mesmo. Se o seu cérebro falar assim, não, não vai não, você fala, não, eu vou. É a coragem e a confiança estão totalmente ligadas, então essas são as minhas dicas finais sobre confiança. Bom, espero que tenha acrescentado na vida de vocês. A confiança de fato foi um pilar que me impulsionou completamente. E além dessas dicas que a gente deu, a confiança vem, obviamente, do autoconhecimento, de você se estudar, de você se conhecer, de você conhecer as suas limitações. Então não adianta você querer fugir disso, não adianta, ai que preguiça de terapia, ai que preguiça de coach, ai que preguiça de estudar, ai que preguiça de ir numa imersão, ai que preguiça de ler. Cara, não adianta. Então se você está aqui com a gente, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você tem no mínimo uma vontade de ser mais confiante e saber como ser mais confiante. O que a gente falou aqui foi sobre a nossa experiência e a nossa vida. E você, o que você vai fazer para esse autoconhecimento, para essa... olha, gaguejando. Para essa confiança. Espero que tenha acrescentado. Um prazer ter o Pedro, Obrigado. querido. Mudou minha vida, Obrigado. Gente, essa pessoa. Não podia deixar de tá ter. E espero que você esteja perto de pessoas que também fazem a sua vida mudar. Muito obrigada e até o próximo bate-papo. Tchau. Tchau. Excelente dia Obrigada. a todos. Obrigado, gente. Vocês que